Ester, um exemplo a ser seguido. O livro de Ester é um dos livros na Bíblia onde Deus não é mencionado. Muitas pessoas ficaram incomodadas com este fato. Embora o nome de Deus não esteja neste livro, o seu trabalho é claro. Nós vemos que a sua mão está trabalhando através de todos os detalhes desta história fascinante e os cuidados providencial de Deus pelo seu povo. Estamos iniciando o terceiro dia do livro de Ester. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro irá conduzir a leitura do capítulo 3. Em Ester 3 diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transpassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo eles isto, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem que as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu se não inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia, e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo,
uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província. Foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei de Amã se assentaram a beber. Porém, a cidade de Suzã estava confusa. Amém, e graças a Deus. Adoração. Amar de modo intenso. Homenagear. Render graças. Glórias. Prostrar-se. Ajoelhar-se. Reconhecer a autoridade. Andar com Deus. Esther estava preocupada em ser incluída no decurso de beleza do rei? O que isso nos diz sobre Mordecai? De que forma ele criou Esther depois que seus pais morreram? Por que Mordecai queria que Esther mantivesse sua nacionalidade e origem em segredo? De que forma Esther demonstrou sabedoria em seus relacionamentos com Mordecai e Hegai? Mardoqueu não recebeu o crédito que merecia por salvar a vida do rei. Ramã recebeu porque o rei honrou a Ramã ao invés de Mardoqueu? Mesmo quando não vemos a mão invisível de Deus, Ele está trabalhando. Citamos alguns trechos importantes deste terceiro dia no capítulo 3 do livro de Esther. Ramã estava cheio de orgulho, ganância e inveja, exatamente como Lúcifer. No entanto, a recusa de Mordecai de se curvar perante Ramã provavelmente não tinha nada a ver com essas falhas de caráter. As diferenças entre Ramã e Mordecai tinham origem em seus ancestrais. Eram tão densas quanto o sangue. Ramã era um descendente dos Amalequitas, um inimigo histórico do povo judeu. O rei Saul, ancestral de Mordecai, entrou em guerra contra o rei Agag e seu povo. Saul não completou a tarefa de maneira que Deus pediu. E essa foi uma das razões por que Saul foi substituído por Davi. Curva-se diante de Ramã, o Agagita, descendente de Agag. Seria uma grande humilhação e um sinal de desobediência para Mordecai, o benjamita. A ira de Ramã não ficaria satisfeita apenas com a morte de Mordecai. Seu orgulho seria vingado apenas com a morte de todos os judeus na Pérsia. Esta história se assemelha muito com os acontecimentos dos últimos dias descritos em Apocalipse capítulo 13 e 20. Um decreto de morte será emitido por todo o mundo para eliminar o povo de Deus. Gog e Magog são descrições dos inimigos de Deus. E essas palavras são derivadas do nome Agag. O Apocalipse prevê uma repetição da história para os cristãos nos últimos dias. Felizmente, a história do povo de Deus na antiga Pérsia não termina no capítulo 3. O grande conflito está quase no fim. E sabemos que o final será feliz. Olha, no dia a dia a vida é complicada. Não se iluda. Comentando o capítulo 3 em análise, eu lhe trago. A vida não é só penosa, é também injusta. Você talvez esteja pensando neste exato momento que será promovido porque se esforçou mais no trabalho. Você apresentou boas ideias. Você fez mais pelo seu chefe. Portanto, nada mais justo que você ocupe a posição especial que esteja procurando. Fique preparado. Provavelmente isso não vai acontecer.
Não estou tentando ser pessimista, apenas realista. As coisas erradas acontecem. Por que a vida não é justa? Por causa do mal. Reflita nos seguintes tópicos deste livro de Esther, capítulo 3. Dê poder a pecador e você saberá quem ele realmente é. Mordecai foi alvo de Ramã, que deixou o poder subir a cabeça. Quando o poder domina, a razão sai de cena e a loucura predomina. Orgulhoso e arrogante, Ramã cometeria um assassinato em série dos judeus e o faria de forma legal. Inimigos do povo de Deus fazem planos maquiavélicos visando lhe destruir, planejando datas, inventando mentiras escrupulosas, inventando recursos altos e obtendo aprovação legal. Ramã armou para destruir todos os judeus residentes da Pérsia. Pessoas ruins não gostam de ter toda a culpa de suas maquinações diabólicas. Ramã enviou cartas a todas as províncias do império. A ordem era massacrar e, assim, eliminar os judeus no dia 13 do 10º mês e confiscar todos os seus bens. Habitantes de cada província executariam a ordem. A frieza que domina corações perversos gera indiferença diante da agonia da multidão. O rei e Ramã sentam-se para beber, enquanto a cidade de Sussã se alvoroçava com a notícia. Ramã é o típico homem do pecado. Pelo seu poder, orgulho, ódio do povo de Deus e conspiração maquiavélica, ele é retratado por muitos como ícone perseguidor do povo de Deus no tempo do fim. Agora trago 5 versículos para dar entendimento ao terceiro dia. Ao capítulo 3, melhor dizendo. Mardoqueu não se inclinava. Esta é a mensagem no versículo 2. Mardoqueu, por sua lealdade a Deus, recusou-se a inclinar-se diante de Ramã. Tudo indica que a homenagem prestada a Ramã pelos servos do rei e por outros ou era imerecida ou conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Daí, Mardoqueu não concordar em curvar-se ou prostrar-se diante de Ramã. Os 3 companheiros de Daniel evidenciaram a mesma convicção no livro de Daniel, capítulo 3, dos versículos 1 a 12. No versículo 4, destaco: era judeu. Os que conheciam Mardoqueu queriam saber por que ele não se prostrava perante Ramã. Sua resposta era uma só: ele era judeu. Primeiro, Deus enviou os judeus ao cativeiro para purificá-los da idolatria. Já vimos nos livros de Esdra e de Neemias que os judeus que voltavam a Jerusalém tinham aprendido a lição, e mostra que os judeus que não retornaram também aprenderam a lição. Nessa época, os judeus significava muito. Eles se recusavam a curvar-se diante de qualquer ídolo ou ser humano. Segundo, para nós, ser cristão deve significar muito. Como Mardoqueu, devemos tomar posição firme e pública ao lado de Cristo e dos santos padrões da sua palavra, no meio das pressões da atual sociedade mundana. No versículo 6, destaco: Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus. Ramã, primeiro-ministro da Pérsia e o primeiro elemento político na Bíblia, que maquinou uma conspiração sinistra para o extermínio de todos os judeus da sua esfera política. Tal conspiração genocida contra a raça judaica tem seu paralelo na conspiração
de Antíoco Epifânio, no século II a.C., na conspiração de Hitler na Europa no século XX e no Anticristo no fim da presente era, o qual procurará destruir todos os judeus e cristãos de então. Se lançou por. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Por é um termo ligado a dados. Ramã usou dados para determinar o dia da sorte em que destruiria os judeus. Decorreu quase um ano entre o dia em que Ramã lançou a sorte e a execução do plano. Foi o tempo suficiente na providência divina para Mardoqueu e Ester neutralizarem a conspiração maligna de Ramã. E por fim o versículo 8, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Um dos propósitos de Deus, ao outorgar a lei de Israel, era torná-lo um povo diferente de todos os outros povos. Ramã observava algo diferente nos judeus e os odiava por isso. No novo concerto, é a verdade de Deus que seu povo seja separado e diferente do mundo, um povo santo, adquirido para ele mesmo. Hoje, como então o mundo odeia o povo de Deus, pois os crentes são diferentes, santos e justos. Olha, gostaria de trazer uma mensagem e que você possa refletir. Nossa sociedade é maligna não porque o outro sujeito é que está errado, mas porque você e eu estamos errados. O pecado é uma doença universal. Vivemos então na sua esteira. Ela destrói parcerias, acaba com casamentos, divide igrejas, instiga pensamentos e planos perversos, dissolve amizades, paralisa alvos, entrelaça sonhos. Numa sociedade ameaçadora, busque proteção em Deus. Leia a Bíblia atentamente. A palavra de hoje foi semeada. Toma posse para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.